Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 10 de janeiro. O Manhã no Ar está começando com as principais notícias do dia. Eu te convido a conhecer os destaques do programa de hoje. Incêndio destrói 2 casas de madeira na rua Comendador Clementino, na Praça 14, zona sul de Manaus. Uma mulher foi presa, acusada de provocar as chamas. Transferência de presos para Itacoatiara gera polêmica. A medida desagradou o prefeito e a população da cidade, que agora teme tumultos no município. Realmente, todos nós estamos preocupados, estamos com o coração na mão, porque eles vieram, essa cadeia aqui nunca lombrou, tem risco de lombrar mais tarde. Varas criminais do Tribunal de Justiça do Amazonas iniciam um mutirão carcerário para analisar a situação dos presos provisórios da capital e do interior. Alguns podem ganhar liberdade. E ainda, famílias desabrigadas com a forte chuva que atingiu Manaus em dezembro reclamam que até agora não receberam ajuda do governo. Que não tem para onde ir mesmo, não tem condição de pagar aluguel nem comprar casa, né? E a gente traz ainda dicas para você aproveitar o período de férias com a criançada com brincadeiras educativas. Que tal exercitar a mente do seu filho numa colônia de férias de robótica? Aqui, as crianças vão aprender a montar um robô como este e descobrir outras curiosidades na área da tecnologia. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. São 6h05. Nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só enviar uma mensagem de áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp. Anota só, 99225-8767. 99225-8767. Você pode ainda entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. E a gente começa a edição de hoje com a notícia de um incêndio que destruiu 2 casas de madeira na rua Comendador Clementino, ali na Praça 14, na zona sul de Manaus. E ao que tudo indica, não foi um acidente, teria sido um incêndio criminoso. Uma mulher identificada como Dayana foi presa, suspeita de provocar as chamas. Essa imagem aqui foi feita por um vizinho e mostra a proporção do incêndio. O fogo começou por volta das 6 horas da noite dessa segunda-feira. Essa moradora teve medo que as chamas alcançassem as outras casas. Quando vemos o fogo, ficamos agoniados, né? Com medo das outras casas atrás pegar também fogo pelo fato de ser de madeira também, né? Então ficamos desesperados aqui. De acordo com a família, ela era usuária de drogas e sempre ameaçava colocar fogo na casa. Não era de hoje que ela tinha problema aqui, a minha mãe tinha problema com ela. Toda vez que ela se drogava, ela aparecia aqui. Os bombeiros controlaram as chamas. Ninguém se feriu. A mulher conhecida como Dayana foi levada à delegacia. Outro incêndio atingiu uma casa no Aleixo, na zona sul da cidade. Vamos ver as imagens enviadas por um telespectador. Segundo informações da Polícia Militar, a casa fica na rua Oiapoque, que fica em uma área verde do Aleixo. O Corpo de Bombeiros deslocou 2 viaturas para o local por volta de 8h30 da noite. O fogo pode ter começado com uma pane elétrica e as informações que a gente tem até agora é que ninguém se feriu nesse incêndio. E as famílias que ficaram desabrigadas após a forte chuva que causou prejuízo em Manaus alegam que ainda não receberam nenhum auxílio do poder público. Desde dezembro do ano passado, elas se viram como podem para tentar recomeçar do zero. Essas imagens são do dia que muitas famílias querem esquecer. 27 de dezembro de 2016. Em todas as zonas da cidade, ruas e avenidas alagadas. O problema foi pior nos bairros mais carentes. Em apenas 12 horas foram mais de 140 ocorrências registradas pela Defesa Civil. A maioria das áreas de risco da cidade ficou assim, com barrancos deslizados e casas destruídas. E uma das piores ocorrências que aconteceu naquele dia 27 de dezembro foi aqui na casa do seu Samir, onde a esposa e as 3 filhas dele morreram soterradas
por conta da chuva. Samir, que estava trabalhando no dia que a família morreu, disse que o barranco que deslizou é de propriedade de uma empresa privada. Essa fábrica aqui foi a causadora. Eu não tenho medo. Eu tenho vários amigos que trabalham aí, eles próprios, no dia do acidente, eles já tinham avisado por várias vezes o gerente dessa fábrica que isso ia acontecer, ele não fez caso. Depois da tragédia, o desafio é tentar reconstruir tudo o que perdeu, sem o apoio das autoridades. Defesa Civil, governo, nunca ninguém se manifestou nada para procurar pelo menos dar uma palavra de conforto, alguma coisa. Logo ali em frente, vive uma família que por pouco o pior não aconteceu. Antônio precisou levar as filhas para a parte mais alta da casa para não se machucarem. E ainda corria o risco de ficarem ilhados. Já estava alagado lá em casa. Aí, quando eu varei aqui fora, já tinha acontecido essa tragédia. Por nada que esse barro não chegou aqui em casa, porque tinha outra casa aqui na frente de casa. Somente na última sexta-feira de 2016 choveu 102,2 milímetros, de acordo com o IMET. A chuva também ganhou força nas redes sociais. Por toda a cidade, vídeos de ocorrências foram registradas pela câmera do celular. Uma delas surpreendeu. Uma casa foi arrastada pelo rio. Meu Deus, olha a casa. Já vai, acabou com tudo. Era a Rafaela que morava ali. Ela ainda espera uma resposta do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin. Eu vou no Prosamin, eles dizem que é com a Defesa Civil. Eu vou para a Defesa Civil, ela diz que é a área de intervenção do Prosamin. E fica nesse jogo de empurra, sendo porque eu tenho minha inscrição, a minha casa eu não tenho mais casa, e eles vieram aqui em julho do ano passado, de 2016, dizendo que eu ia ganhar um apartamento lá no México 2. No meio dos entulhos e do lixo deixado pela chuva, ainda é possível ver uma pontinha de esperança nos olhos de quem viveu um pesadelo. Exemplo das famílias que vivem na comunidade da Sharp, na Zona Leste. Que não tem para onde ir mesmo, tem condição de pagar aluguel nem comprar casa, né? E a gente está esperando o Prosamin, que faz tempo que a gente espera para a gente sair daqui e nada, né? Já Janaína teve que abandonar a casa dela. E quando voltou, não sobrou quase nada. Como só o marido trabalha, eles juntam dinheiro para comprar o que foi perdido. Meu marido está trabalhando, ele recebe 150 só. Aí a gente vai guardando dinheiro para ver se a gente consegue comprar as coisas. Quem mora em áreas de risco diz que a culpa não é da natureza, é do homem. E enquanto não houver organização do poder público, cenas como essas devem se repetir. Já vai, acabou com tudo. A gente espera que isso não se repita, né? Afinal de contas, a gente está agora nesse período chuvoso que vai pelo menos até o mês de março, e as chances das pessoas que moram em área de risco de que aconteça um acidente como esse são grandes, né? Preciso haver aí um bom senso. As pessoas que invadem essas áreas, muitas dessas áreas onde acontecem esses acidentes são áreas invadidas pela população de forma indevida, e também bom senso do poder público que permite que essas pessoas fiquem durante anos e anos e anos, e depois, quando acontecem esses desastres, acabam pedindo que elas se retirem. Preciso que haja uma providência. Essas pessoas que perderam tudo em dezembro, o impacto foi muito grande, o impacto social, né? Então a gente espera que tenha uma resposta, ao menos o aluguel social, alguma garantia para que essas pessoas possam ter um pouco mais de dignidade, né? A moradia deveria ser um direito de todo mundo. A gente sabe que na prática isso não acontece. A gente entende também as dificuldades orçamentárias, mas é necessário tomar providências, dar um posicionamento para essas famílias. A lista de pessoas que aguardam por uma casa na Suabe é gigantesca, e a gente entende também que não há estrutura para atender todo mundo, mas dá uma perspectiva, um prazo, ou pelo menos um diagnóstico da Defesa Civil, identificando se a pessoa precisa ou não desocupar aquela área, um laudo e a assinatura de um termo de responsabilidade dos moradores que insistirem em permanecer nessas áreas. E agora os casos de polícia. 6 homens tentaram roubar uma empresa de ônibus que fica no Tarumã. Um deles foi preso. O Emanuel Cardoso tem as informações sobre esse caso. Segundo os funcionários, 6 pessoas estavam armadas, com pistolas e revólveres, e entraram aqui nesse horário para fazer o roubo da renda da empresa. Eles estariam com o apoio de 2 carros, um Palio e um Meriva. E aqui no estacionamento dos ônibus começaram
rendendo o manobrista que estava aqui. E desse ponto, eles se dirigiram para a sede da empresa. Os assaltantes chegaram a render um funcionário, a tentar utilizar um funcionário como refém para que o tesoureiro que estava dentro da sala abrisse as portas. Mas como a tesouraria é reforçada e não tinha possibilidade dos assaltantes entrarem, eles ficaram revoltados e agrediram os funcionários. Os assaltantes conseguiram fugir minutos antes da polícia chegar, mas, segundo os funcionários, um deles, o que estaria dirigindo uma Meriva, ficou atolado em uma das ruas que fica aqui por trás do terreno da empresa. Ele foi preso. Yolando Oliveira Pereira, de 36 anos, trabalhou até outubro do ano passado como agente de socialização da empresa Humanizare. Ele é suspeito de ter sido contratado para fazer a fuga dos assaltantes. Yolando foi ouvido aqui no 20º DIP na manhã desta segunda-feira. Agora, a polícia trabalha para identificar os outros criminosos. A empresa Humanizare mandou uma nota confirmando aí o que o Manuel falou. Yolando Oliveira, envolvido nesse assalto, preso com o crachá da empresa, não é mais funcionário desde outubro do ano passado. E policiais civis fizeram uma manifestação ontem em frente ao 6º DIP, que fica lá na Cidade Nova, na Zona Norte. A categoria cobra melhores condições de trabalho e o pagamento de benefícios. A cada 5 minutos, os servidores interditavam a Avenida Noel Núteis, no bairro Cidade Nova. A manifestação, que aconteceu em frente ao 6º Distrito Integrado de Polícia, foi para chamar a atenção do governo em relação ao pagamento do escalonamento dos policiais, uma espécie de aumento parcelado pago todo o começo do ano. Que o governador do estado pense na sociedade amazonense, e cumpra aquilo que ele prometeu, cumpra aquilo que está em lei. O governador do estado, ele está no poder para cumprir aquilo que está na lei. Só que ele pediu para a gente entender e aguardasse até abril se melhorasse as condições do estado. Acontece que agora resolveu indenizar a família dos presos, estupradores, assassinos, traficantes, e a polícia não pode ficar compreensiva e aguardando a boa vontade do governo. A gente não quer chegar ao extremo da greve, a gente quer negociar, quer resolver de maneira ordeira e esperamos que o governador se sensibilize com isso. No dia 18 de janeiro haverá uma Assembleia Geral para decidir se a categoria vai ou não paralisar as atividades. Por enquanto, os policiais continuam com as manifestações. A cada dia tem uma delegacia diferente. E dependendo do resultado dessa Assembleia Geral, pelo menos 2.500 policiais civis podem parar as atividades nos próximos dias. O indicativo de greve já foi aprovado e as paralisações de advertência iniciaram na última sexta-feira com o fechamento do 1º Distrito Integrado de Polícia, que fica no bairro Praça 14, na zona sul de Manaus. Sobre esse assunto, eu converso agora com o delegado Geraldo Eloy, que é diretor do Departamento de Polícia Metropolitana. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Bom dia. Bom dia, Adriane. Essas reivindicações ainda não foram atendidas pelo governo, né? A gente viu que os policiais militares desistiram da paralisação, que para eles é um pouco mais burocrática por serem militares, mas a Polícia Civil continua aí nesse indicativo de greve. A Polícia Civil, as entidades sindicais puxaram o indicativo, mas, todavia, as delegacias continuam funcionando normalmente, inclusive onde ocorreram as manifestações, em nenhum momento se paralisaram as atividades, o atendimento ao público, não é? A manifestação é livre, é um direito de todos, mas nós contamos com o bom senso, nós contamos com a responsabilidade dos nossos servidores, né, em prestar o atendimento à população, que é quem nos paga para fazer polícia. Quando há essa manifestação, paralisação, que tipo de serviço fica comprometido? Alguma coisa deixa de acontecer durante esse momento, por ser um protesto? Não, não fica nada comprometido. A manifestação ocorreu, né, de forma ordeira. As delegacias nas quais essas manifestações aconteceram, elas permaneceram com os seus atendimentos normais, todos os servidores trabalhando, e não houve interrupção em nenhum momento dos trabalhos da Polícia Civil durante esses dias.
A principal reivindicação dos policiais civis é o pagamento da terceira parcela do escalonamento. Foi uma lei aprovada em 2014 pela Assembleia Legislativa e quando foi aprovada havia uma espécie de reposição salarial que seria feita em 4 parcelas. Foi paga em 2015, 2016 e de 2017 o governador disse que não tem dinheiro para fazer isso e deu uma previsão de que faça em abril, quando entrar um recurso extra que está previsto para o Estado. Vocês acreditam que esse recurso vai entrar, que vai ser possível colocar esse dinheiro, repassar esse dinheiro a vocês, ou as perspectivas não são essas? O governador José Mello se comprometeu em realizar esse pagamento ainda este ano. E está em negociação com os sindicatos, com as entidades, para buscar a melhor solução para resolver esse problema. Eu acredito que isso será resolvido, que não haverá necessidade e que não acontecerá nenhum movimento de paralisação das atividades da Polícia Civil, porque há responsabilidade em cumprir o que foi prometido pelo governador. Dá para esperar até abril? Com certeza nós podemos aguardar. O governador, eu acredito que irá cumprir, né, com a sua palavra e tudo continuará normalmente os trabalhos da Polícia Civil. Paralelo a isso, tem toda essa instabilidade com a fuga dos detentos, do IPAT, CONPAGE, essa crise no sistema prisional e, consequentemente, a insegurança, né, da população que aumenta diante desse quadro. A Polícia Civil lançou essa semana uma operação, né, e continua essas operações. Como é que vai estar funcionando esse trabalho específico? Nós estamos trabalhando desde o último final de semana de forma ininterrupta. O trabalho continua a partir... Voltou às atividades a partir da segunda-feira. Nós estaremos durante toda essa semana com um efetivo nas ruas e no final de semana saturando 24 horas, né, nas áreas mais críticas, naquelas áreas onde nós detectamos que há possibilidade, né, de ocorrerem crimes e o nosso efetivo está preparado. A Polícia Militar, que é a nossa co-irmã, também está fazendo o trabalho dela nas ruas para que nós possamos trazer a segurança para a nossa população. Já tem algum balanço inicial desses primeiros dias de operação? O balanço é positivo, né? Nós iniciamos na sexta-feira, né, com um trabalho à noite e adentramos o sábado durante o dia, durante a noite, sempre atendendo, né, aquelas ocorrências que acontecem nas diversas zonas da cidade e fazendo um patrulhamento da cidade, na verdade. Um policiamento tanto preventivo também, como também um policiamento repressivo. O trabalho da Polícia Civil, na verdade, Polícia Judiciária. Tá? Então, o balanço que nós temos aí é que nós tivemos uma tranquilidade na cidade, né? Não tivemos ocorrências que viessem a trazer grande comoção. E o que aconteceu foi o rotineiro, né? Mas a Polícia Civil está realizando o seu trabalho, está conseguindo manter a tranquilidade da capital amazonense. Delegado, agora, nos 6 primeiros dias do ano, de acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública, houve um aumento de 114% no número de homicídios, né, do dia 1º ao dia 6. Esses números são normais, eram esperados? Já há algum indicativo de que possa ter alguma relação com os fugitivos? Essa questão do que aconteceu nas unidades prisionais é uma situação que está sendo investigada, não é? A Secretaria de Segurança Pública, com todos os seus órgãos, está trabalhando esses números, não é? Claro que não são normais, não é? Mas nós vivemos uma situação atípica na nossa capital, mas que já está sob controle e eu acredito que a partir desse momento esses números eles tendem a cair. No caso, o senhor falou sobre as áreas mais perigosas, ou as áreas que necessitam uma maior atenção. Existe uma espécie de raio-x, um mapa da cidade que mostra quais são essas áreas, os bairros que mais preocupam vocês? A cidade como um todo nos preocupa. Nós norteamos as áreas pela incidência de algumas ocorrências, como Zona Norte, Zona Leste. São as áreas, digamos assim, um tanto quanto mais críticas da cidade. Tem bairros mais preocupantes dentro dessas áreas, porque são as 2 maiores zonas da cidade? Perfeito, perfeito. Nós temos a área do Viver Melhor, na Zona Norte, e nós temos realizado um trabalho intenso naquela área,
e também na área do Jorge Teixeira, Cidade de Deus, na Zona Norte e Zona Leste como um todo. A gente sabe que hoje um dos problemas, uma das dificuldades da polícia, das polícias aqui, é o efetivo, né? Aí, diante disso, de reforço nas atividades, nas operações, como é que vocês estão lidando com isso? Houve chamamento de policiais que estavam em outras atividades administrativas para ir para a rua? Como que é a realidade? Sim, nós estamos com o nosso efetivo full time, inclusive nós retiramos policiais que estavam nas áreas administrativas para que pudessem compor as equipes que estão realizando esse trabalho. Então a Polícia Civil está com todo o seu efetivo atuando dentro da capital. Existe uma orientação para a população, porque muita gente nesses últimos dias tem até mudado a rotina, evitado sair de casa à noite, mudado os horários de sair, alguma coisa desse tipo, né? Precisa desse cuidado mesmo? Sempre, né? Independentemente do que esteja acontecendo, é necessário que a população ela tenha cuidado e contribua também com a segurança pública. Não se exponha muito. Tomar os cuidados devidos, de segurança. Eu acho que é importante que o cidadão também contribui com o trabalho das polícias. Nos últimos dias, o trabalho da população auxiliando a polícia tem sido bastante importante, né? Em que tipo de situação a população tem que ligar para a Polícia Civil, Polícia Militar ou até a Polícia Rodoviária Federal, que está fazendo uma espécie de blitz nas estradas, né? Principalmente onde houve a fuga? Perfeito. O cidadão tem conhecimento de que algum delito está em andamento, alguma irregularidade está acontecendo, ele deve denunciar. E a população tem dado uma resposta positiva com relação a este assunto, tem feito as denúncias, inclusive para o 181, e nós temos checado todas as denúncias, estamos nas ruas. Então o cidadão, dentro daquilo que ele pode fazer, ele tem contribuído com o trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos órgãos de segurança como um todo. Liga para onde? 190? 190, 181, diz que denúncia. Realiza a sua denúncia, com certeza essa denúncia é repassada imediatamente e as forças policiais irão fazer a verificação, a checagem e realizar o trabalho com relação ao que for denunciado. Quais são os próximos DIPs onde vai haver as manifestações? Existe um cronograma deles? Eu creio que esta situação já estará resolvida ainda esta semana, que não haverá necessidade de realização de mais nenhuma manifestação junto às delegacias. Isso aí é uma programação das entidades sindicais, nós não temos esse conhecimento. Mas eu quero dizer que a Polícia Civil não está em greve. Eles reuniram, fizeram uma assembleia, puxaram os indicativos, mas há todo um trâmite, todo um procedimento para que isso venha acontecer e nós acreditamos que isso não aconteça. Tendo em vista o bom senso, tendo em vista o canal de negociação que está aberto, de conversa, e o problema deverá ser resolvido. Esse início desse trâmite já começou para a greve geral. O que lhe faz crer, de fato, que não vai haver essa greve dos policiais civis? O governador já sinalizou algum outro tipo de possibilidade de repassar o pagamento do escalonamento? O governador já deu o sinal de que vai pagar. Isso é importante. Já sinalizou com a possibilidade de realizar o pagamento ainda este ano. E nós temos a previsão de ser até o mês de abril. Então eu creio que devem sentar, devem conversar e chegar a um denominador comum que venha a satisfazer os anseios tanto da categoria, como também que os trabalhos continuem normalmente. Delegado, muito obrigada por sua visita, por esses esclarecimentos. Recebi hoje o delegado Geraldo Eloy, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana. Muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã no Ar. Nós aqui agradecemos esse espaço para esclarecermos o nosso trabalho, para esclarecermos algumas questões que a população necessita tomar conhecimento. Se você precisar de atendimento, vá à delegacia, você vai ser atendido. As delegacias estão de portas abertas, as bases de plantão estão atendendo. Não existe essa situação de um cidadão chegar à delegacia e não ser atendido por questões de manifestação, por questões de paralisação. Então nós agradecemos o espaço, quero desejar um bom dia a todos e muita paz. E nós estamos nas ruas para garantir a segurança da população.
E olha, a gente continua falando sobre segurança. Ao todo, 20 presos foram transferidos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa para a unidade prisional de Itacoatiara. A transferência foi feita porque o grupo corria risco de morte, mas a medida desagradou o prefeito e a população da cidade. Vamos acompanhar na reportagem de Danilo Alves e Rui Silva. A transferência do grupo de detentos ameaçados aconteceu bem cedo, às 6h30 da manhã, antes mesmo dos familiares chegarem ao local. As polícias militar e civil participaram da operação. Os 20 presos chegaram na cadeia de Itacoatiara às 10h30 da manhã. A unidade prisional, que fica a 264 quilômetros da capital, foi escolhida pela Justiça como abrigo dos detentos depois de um pedido da Defensoria Pública do Estado. Um dia depois da rebelião na Vidal Pessoa. Eles alegaram que o grupo corria risco de morte dentro da prisão e outra rebelião poderia acontecer. Com a chegada dos 20 detentos da cadeia Raimundo Vidal Pessoa, a unidade prisional de Itacoatiara fica com 196 presos. Deste lado ficam os sentenciados, 2 pavilhões abaixo. As pessoas que vieram lá da cadeia Raimundo Vidal Pessoa estão alocadas aqui na enfermaria da prisão. Já do outro lado ficam os presos em sentença provisória. A nossa equipe de reportagem não foi autorizada a chegar ali próxima parte do estacionamento. De acordo com a Polícia Militar, eles não podem ver a nossa equipe porque senão podem se alterar. E o medo das famílias dos presos é que pela primeira vez possa acontecer uma rebelião aqui na unidade prisional. Com a cadeia superlotada, familiares que esperam do lado de fora se apegam na oração, enquanto as informações não chegam. Conhece cada coração do teu povo que está aqui, meu Pai. Maria era uma das que aguardavam notícias. Ela esteve aqui desde quando soube que os presos seriam trazidos para o mesmo lugar onde o marido está preso. Estou muito preocupada em nome da família dos todos que estão presentes aqui, dos familiares, né? Realmente todos nós estamos preocupados, estamos com o coração na mão, porque eles vieram, essa cadeia aqui nunca lombrou, tem risco de lombrar mais tarde. Já Valdevânia alertou que a quantidade de policiais em Itacoatiara não é suficiente caso haja uma rebelião no presídio. A gente sabe que o número de polícia aqui é bem precário, como todo o interior do Amazonas. Aqui nós não temos policiamento suficiente para acabar com o interno da unidade. O prefeito de Itacoatiara informou que deve solicitar que os transferidos sejam removidos da unidade prisional, já que o governo solicitou apoio da Força Nacional. E o assunto continua sendo essa transferência de presos para Itacoatiara. E para falar mais sobre isso, a gente vai ao vivo até Itacoatiara conversar com o repórter Danilo Alves, que acompanhou essa transferência de presos para o município. Olá, Danilo, bom dia. Os presos da cidade reagiram à chegada dos detentos de Manaus. O clima aí já melhorou, a gente viu na reportagem muita gente preocupada com a chegada desses presos. Bom dia, Adriane, bom dia a todos. Nós estamos neste momento aqui na barreira da cidade de Itacoatiara. Bom, a gente fala um pouquinho sobre a situação, a gente atualiza antes de tudo, né? Ontem à noite, quando os presos eles estavam alocados na enfermaria, eles saíram da enfermaria tentando aí ir até a cela. Só que muitos deles não se recusaram a voltar à cela. Alguns fizeram alguma algazarra, um alvoroço, eles bateram as grades, quebraram algumas lâmpadas e até mesmo vasos sanitários. Logo depois que a polícia militar chegou, por volta aí das 9 horas da noite, que a situação acalmou. E hoje, pela manhã, a gente foi surpreendido com a notícia de que eles tinham sido transferidos de volta para Manaus. A gente conversa nesse momento com os familiares que estão desde as 7 horas da manhã de ontem ali e viram esse grupo de 20 detentos sair da unidade prisional em rumo à cidade de Manaus. A gente vai conversar com a dona Gracilene e a dona Sheila. Dona Gracilene, então, vocês filmaram um momento em que eles estavam sendo transferidos. Vocês ficaram de prontidão, ficaram de plantão ali até o momento que eles saíram. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa hora em que eles saíram de lá da unidade prisional. Quando eles saíram, né, a gente se reuniu, tinha muita gente lá, a família dos presos, a gente dormimos lá, ficamos lá a noite toda. Aí quando eles saíram, se reunimos, fizemos uma corrente de oração agradecendo a Deus por Deus ter mandado eles voltarem para lá, porque realmente a gente estava muito preocupado com eles aqui. Com medo de acontecer o que aconteceu lá em Manaus. Mas graças a Deus, agradeço muito a Deus que Deus mandou eles de volta para lá, que eles fiquem para lá. Agora, eles estavam em uma van
né, do sistema prisional. Como é que eles saíram, esses 20 presos? Eles foram colocados na van dentro da prisão, já fora da prisão? Como é que foi toda essa situação, dona Sheila? Foi de dentro. Primeiro eles botaram 8, não foi 8, Graça? Foi 8. 8 detentos daqueles de lá, de Manaus. Aí o resto eles saíram dividindo, né, na viatura da Rocan. Aí desses 8 aí, eles estavam muito agressivos dentro. Eles sacudiam, batiam, gritavam, aí até que a polícia chegou lá, acalmou eles um pouco. Mas eu tenho muito mesmo a agradecer ao nosso pai do céu, porque nós sem ele nós não temos nada, mas agradecer muito a Deus pelo que Deus deu essa grande força para nós aqui, que nós estávamos no desespero, porque pelo que estava passando, estava acontecendo à noite, hora e momento a gente vê sangue, né, ali dos detentos, mas graças ao nosso bom Deus, agradeço muito a Deus, e agradeço também o diretor, as polícias daqui, civil, militar, por tudo que eles fizeram. E muito meu que eu tenho a agradecer, porque eles não queriam briga não, eles queriam paz. Todo tempo eles sempre com coragem de ir lá pedindo paz, que nós metesse força, porque por eles aqui fora era primeiro Deus para depois ser a família, né? Mas graças a Deus foi tudo tranquilo, não aconteceu nada que nós pensávamos. Nós passamos a noite andando para lá e para cá, pegando café, essas coisas, né? Para a gente se manter lá até a hora que eles saíram. Isso que eu quero perguntar da dona Gracilane, como é que foi para vocês conseguirem se manter durante praticamente 24 horas, quase aí 6h35, como é que vocês conseguiram se manter até o momento em que eles saíram da unidade prisional aqui da cidade? A gente traz em cooperação, né? Fulano, bora tu dá tanto, pra gente comprar uma merenda, a janta, a gente compramos na janta, aí tinha uma menina passando mal lá com dor de cabeça, a gente vinha aqui, compramos um remédio, tudo a gente se uniu lá pra gente ficar lá até o momento que eles fossem embora, porque o diretor mandou a gente ir embora. A gente só falamos que a gente só ia embora quando a gente vê se eles irem embora também. Aí ele disse que ele só ia o meio-dia, aí só que pra gente não ficar lá, acho que eles não queriam que a gente ficasse lá. E nós só vamos daqui, eles podem até de tarde, de noite, a gente só vai sair daqui quando eles forem. Vocês registraram o momento, né? O momento em que eles saíram lá da unidade prisional. Agora, deixa eu perguntar para vocês. No momento em que eles saíram, vocês conseguiram conversar com algum policial militar, com alguma pessoa ali do presídio, para poder confirmar essa informação? Porque, no caso, eles foram colocados ali na van, mas eles podem ter ido para outro lugar, poder ir para um hospital, depois voltado. A gente viu que tinha um cadeirante ali também, né? Tinha um cadeirante entre esse grupo de presos. Como é que vocês conseguiram confirmar essa informação? O diretor ele confirmou isso para nós, que ele já tinha ido embora, que era para a gente ficar tranquilo que eles iam embora. Não, mas eu acredito que eles fossem, mesmo que se fosse para o hospital, para o médico, só ia alguns, e foi todos eles. A gente conferiu um por um, deu os 20 e eles foram embora. Então era uma grande van que foram 8 e o restante estavam em uma viatura da Rocan. Agora, dona Sheila, só mais uma pergunta. Eu queria saber, vocês não são familiares, né? Vocês são amigos, amigas? Vocês são familiares da sua filha. No caso, quem está lá é o seu irmão, é o seu filho? É meu filho. Vocês conseguiram conversar com ele da prisão ou não? Não tem como entrar em contato com eles, não. O contato que a gente tem que ter é com os pessoal mesmo do presídio, né? Com o diretor, com o supervisor, esses aí, a gente, se daí a gente tem bem informação desde lá, mas aí pra gente ter mais informação só sábado, no dia da visita, que a gente vai conversar com eles, né, mais tranquilo, mas aí é outra coisa, né, que a gente tem que, já vai mais tranquilo, porque o coração da gente já vai mais alegre de que tava, né, porque tava muito, já tinha chorado bastante nessa estrada, eu dei acho que mais 10 viagens aqui pra lá e pra cá, agoniar toda vez que eu vinha era no desespero. Vocês ficaram preocupados, né? Com certeza. E é assim, mesmo eles lá dentro, eles mandavam o diretor vir fora, acalmar a gente, assistência social, deram maior apoio pra gente, os agentes lá vinham acalmar a gente lá, pra gente se preocupar que tava bem. Sempre eles disseram que tava bem, não tava acontecendo nada, era eles que estavam fazendo, querendo mexer com eles lá, mas eles estavam tranquilos. Eles sempre falavam, avisa lá para os pessoal que a gente está bem, que não está acontecendo nada aqui dentro. A gente sabe que a unidade lá de Itacoatiara, ela já é superlotada, né? São 136 lugares e lá já tinham 176 pessoas, ou seja, já era uma superlotação. Vocês tinham medo, além da rebelião, de faltar estrutura, faltar comida lá para as pessoas que já estavam presas na unidade prisional?
Com certeza, né? Mas acho que o negócio, essa parte de alimentos, essas coisas assim, não falta, porque a gente todo o tempo leva, né? Agora a estrutura se para acomodar mais presos que não tinha mais, não. Eles tinham mesmo que... Então, vocês estão aliviadas. Obrigada. Graças a Deus. Muito obrigado, viu, gente? Bom dia para vocês. Então é isso. A gente falou com eles no momento em que a gente estava aqui se preparando para poder entrar aqui com você, Adriane. E a gente vai realmente confirmar a informação, porque nós vimos realmente o vídeo dessa transferência, mas é claro, a gente tem que confirmar com os órgãos oficiais, tanto com a SEAP, tanto com a Polícia Militar, mas já de acordo com eles, é que todos esses presos que foram refugiados aqui na unidade prisional já saíram daqui em rumo a Manaus. Eu volto com você. Obrigada, Danilo, pelas informações. A gente está tentando confirmar que nossa equipe de produção trabalhando nisso também, porque não faz sentido nenhum. Você ter uma estratégia de proteger o preso, levar para Itacoatiara, chega lá, não vai ficar, volta para cá. Parece que a atitude foi completamente impensada, que não houve planejamento nenhum, se de fato isso aconteceu. A gente está se baseando nas informações iniciais dos familiares que filmaram um grupo de detentos saindo da unidade prisional de Itacoatiara. E a gente vai tentar confirmar essa informação agora ao longo do programa, para saber se de fato eles retornaram ou se foram para algum tipo de atendimento médico ou algo parecido. Agora a gente faz um intervalo e volta daqui a pouco. Vamos mostrar a carta feita por 2 detentos que foram executados no Compage. Eles denunciaram em dezembro o que aconteceria na unidade prisional ao Tribunal de Justiça. A gente mostra também que a Força Nacional chegou aqui para reforçar a segurança em Manaus e também em Roraima. É um instante só, não saia daí.